Salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma captura de pacotes utilizando o Wireshark. Antes de iniciarmos a captura, vamos gerar um tráfego entre essa máquina virtual e os servidores. Então eu tenho dois servidores, o final.100 e o final.200. Então eu vou gerar um tráfego para esses servidores. Vamos voltar aqui para o Wireshark. Clicamos na interface que nós queremos fazer a captura de pacotes. Clicamos aqui para iniciar a captura. Então beleza, agora ele está fazendo a captura tanto do servidor .100 quanto do servidor .200. E aqui nós podemos ver a quantidade de pacotes que está sendo capturada. Então agora sim, digamos que você quer capturar somente o IP final .100. Você não quer capturar o IP 200 junto. Porque se agora você aplicar esse filtro aqui, ele vai te mostrar aqui somente o tráfego do servidor final .100, mas ele continua também capturando o tráfego do servidor com IP final .200. Então, se nós queremos fazer uma captura somente de um IP específico, nós clicamos nessa opção aqui, Capture Options, selecionamos a interface que nós queremos fazer a captura, e aqui nós colocamos o filtro que nós queremos. Então, quando nós colocamos o filtro aqui de captura, aqui ele só vai capturar o fluxo deste IP. Então ele vai ignorar qualquer outro tráfego. Clicar em iniciar, vou sair sem salvar a captura anterior, vou tirar aqui o filtro. Então, se nós pararmos a captura aqui, dá para ver que só tem o tráfego do IP .100, seja ele origem ou destino. Aí a dica que eu tenho agora é o seguinte, vamos voltar lá nas opções, mantemos a interface selecionada, mantemos o filtro. Aqui no Output, nós podemos salvar a captura. Então, aqui eu vou salvar ela, exemplo.picap.ng. Selecionamos a opção aqui, Create a New File Automatically. Se você está capturando um fluxo muito intenso, é interessante você habilitar essa opção para você ter um controle melhor da quantidade de pacotes que você está capturando, de quantos arquivos vão ser gerados, do tamanho desses arquivos. Então, assim, é sempre interessante você olhar a disponibilidade de espaço em disco que você tem e, além disso, ir quebrando em blocos essa captura. Então, se acontecer algum problema, travar o computador, por exemplo, né, por falta de memória, falta de espaço em disco, algo do tipo, você consegue ir quebrando esses arquivos para, de repente, não corromper. Então, você fazer uma captura que é muito importante e ela corromper porque você não teve o controle sobre isso, né? Então, aqui, como exemplo, eu vou deixar aqui 500 pacotes só para nós gerarmos vários arquivos, só para demonstrar para vocês. Você também pode gerar por tamanho de arquivo, enfim, ou quantidade de pacotes. Então, é interessante, assim, no máximo 300 mil pacotes, porque se você for fazer análise depois no Wireshark, quando você for colocar filtros e tudo mais, acima disso começa a ficar muito lento para ele te trazer o resultado dos filtros que você está colocando. Enfim, ver o que é melhor para você, mas o interessante é você criar um novo arquivo automaticamente, é bem importante. Você também pode optar por comprimir o arquivo se precisar. Aqui é a opção de você gerar arquivos. Então, assim, você escolhe a quantidade de arquivos. Por exemplo, aqui está 2. Então, ele vai gerar 2 arquivos. Quando ele for gerar o terceiro, ele apaga o mais antigo. Então, ele vai ficar rotacionando as capturas de pacote se você selecionar essa opção. Por enquanto, para o nosso exemplo aqui, está ótimo. Então, estamos salvando o arquivo aqui. Estamos falando para ele gerar um novo arquivo. No caso aqui, está a cada 500 pacotes. 500 pacotes é muito baixo, tá, pessoal? Estou colocando esse valor aqui só no contexto aqui de laboratório. Então, se quiser deixar aqui 100 mil, depende do tráfego que você está capturando, a intensidade, enfim. Se vai ser melhor por pacotes ou por tamanho de arquivo. Clica aqui na aba Opções e aqui você consegue também parar a captura e você consegue escolher também a partir de X pacotes capturados, pare a captura automaticamente ou a partir de tantos arquivos. Então aqui está a opção dele gerar novos arquivos. Então aqui você pode colocar, por exemplo, gere 10 arquivos. Então quando ele for criando os novos arquivos, quando bater o número de 10, ele para a captura automaticamente. Então você pode escolher tanto pela quantidade de arquivos que está sendo gerado, quanto também por tempo. Então minutos, horas. Então se eu for deixar uma captura estendida, não é um fluxo muito intenso, você vai deixar ela por horas sendo capturada, você pode utilizar essa opção aqui também. Eu vou colocar aqui 5 arquivos para ele parar automaticamente e vamos iniciar a captura. Não vou salvar a captura anterior que eu havia feito. Ó, então, tá vendo? Ó, ele bate 500 e começa a capturar de novo, tá vendo? Então, aqui são os novos arquivos que estão sendo gerados. Bateu o último lá, a quantidade máxima de arquivos que nós pedimos para ele segmentar. Ele parou a captura automaticamente para nós. Então, novamente, um tráfego muito intenso, é interessante você ter esse controle, porque depende do equipamento que você estiver fazendo essa captura, de repente você está com um notebook fazendo essa captura, ou um servidor de produção, você tem que ter essas barreiras de proteção para não esgotar recursos do equipamento, seja memória, seja espaço em disco, seja processamento. Então, tem que estar muito atento a isso. Vai fazer captura no equipamento, principalmente equipamentos de produção, esteja com essas opções configuradas. Para ele quebrando essa captura em arquivos, para você não correr o risco de fazer uma captura muito extensa e de repente essa captura corromper por algum motivo, e a outra é limitar a quantidade de arquivos que você quer fazer essa captura. Então coloque o número que você acha ideal, que você tem espaço em disco para isso, e coloque um temporizador, porque se acontecer de os recursos começar a esgotar do equipamento que você estiver fazendo a captura, de repente um servidor, se começar a aumentar muito o consumo de recursos e começar a competir com os recursos que precisa, você deixou uma trava de segurança, vamos dizer assim, de repente você deixou uma trava de a quantidade de arquivos que vai ser gerado e parar automaticamente, e uma quantidade de tempo limite para essa captura. Então quando ele bater
Nesse tempo ele vai parar a captura automaticamente. Tem essas outras duas opções aqui que pode ser interessante quando você estiver fazendo uma captura de um tráfego intenso, né? Você pode parar essas opções aqui para ele não ficar mostrando em tempo real tudo que ele está capturando aqui. Então, ao invés de ele estar jogando na tela, para você consumindo mais recursos ainda, ele vai estar só jogando para o arquivo. Então, depende da necessidade, você pode também desmarcar essas opções. Então, recapitulando, você escolhe a interface que quer fazer a captura. Aqui você consegue fazer os filtros de quais IPs você quer fazer a captura. Você salva o arquivo, você cria novos arquivos automaticamente. Você pode comprimir ou não os arquivos. Você pode deixar configurar de uma forma que ele vai ficar rotacionando a captura em arquivos e vai excluindo o mais antigo se você precisar. E aqui para você parar a captura automaticamente. Essa opção que é muito importante que você configure. Uma outra dica que me ajudou bastante quando eu estava começando a mexer com o Wireshark é o seguinte: você consegue aplicar filtros. Então, se você não sabe de cabeça de alguns filtros aqui, tem alguma informação específica que você não está conseguindo achar com facilidade, você pode selecionar algumas opções e marcar elas como filtro. Na opção que você quer, eu quero mostrar tudo que for TCP, por exemplo. Se você não soubesse o filtro de cabeça, você pode clicar onde você quer, Apply as Filter, selecionado. Então ele marcou tudo que for TCP. E você pode fazer isso com outras opções aqui dentro também. Vamos supor que você não soubesse aqui como configurar portas de origem aqui no filtro. Você clica com o botão direito, Apply as Filter, Selected. Então agora ele filtrou todos os pacotes que contém a porta 80, ele mostra para você aqui também. Uma outra coisa, no Wireshark eu gosto sempre de estar vendo quais portas ele está, tanto a porta de origem quanto de destino. Então para você configurar uma coluna para portas, você pode clicar com o botão direito, vir em Column Preference, e aqui você consegue adicionar. Você dá o nome da coluna que você quer. E aqui você seleciona Search Port Unresolved. Para não resolver a porta, né? Então, ao invés de ele mostrar HTTP, eu quero que ele me mostre 80, por exemplo. Eu posso adicionar uma outra aqui. Destination Port. E aqui eu posso escolher para onde que eu quero que ele coloque já a porta ali para mim na posição. Então, eu coloquei aqui na frente de Source. E a outra porta eu coloquei na frente de Destination. Ok. Então agora eu consigo ver tanto o IP de origem quanto a porta de origem. Então eu gosto de sempre deixar essas outras duas colunas aqui. Uma outra coisa que você pode fazer é adicionar colunas também através da opção. Você seleciona o que você quer colocar aqui e coloca Apply as Column. E ele adiciona para você também automaticamente. Então tem essas duas formas. Então se você não achar a opção por aqui que você quer, basta clicar, ir lá em Column Preference, adicionar, e aqui você escolhe uma variedade de opções. Ou você vai por dentro do pacote, acha a opção que você quer e aplica ela como coluna. Bom, a dica que eu queria compartilhar hoje com vocês era essa. Em outro momento eu venho compartilhar mais dicas sobre captura de pacotes, TCP dump, de entender um pouco mais a fundo alguns protocolos. E é isso. Já ia esquecendo. Se você tem interesse em ter aula particular comigo sobre captura de pacotes, TCP dump, você quer entender bem a questão de full proxy do BigAP, fazer a captura do lado cliente, do lado server, correlacionar esses dois tráfegos ao mesmo tempo no Wireshark, entender um pouco melhor isso, olhar a teoria dessa questão de protocolo de TCP/IP, de termos essa teoria de olharmos na prática, né, fazermos essa captura no laboratório, me manda mensagem, daí nós conversamos aí pra agendar um horário, tá bom? É isso, obrigado pela atenção e até uma próxima. Um abraço.